mostra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Só até aqui. Esse salmo, ele se trata da voz do povo em multidão, quando o rei já estava pronto, se preparando, pronto para ir para a batalha. E o povo, ele se tirava aquele momento para adorar, ele tirava aquele momento para orar, porque eles confiavam e criam que o Senhor, ele ia à frente daquela batalha. E quando eles colocavam o Senhor em primeiro lugar, aquela batalha era certa de ser ganha. Então eles tiravam, toda vez que eles iam para as guerras, eles se ajoelhavam, tiravam um momento para oração, para adoração, e aí eles começavam a crer e confiar. Hoje em dia, nos dias de hoje, quando nós começamos a ver as batalhas, o mar revolto, o mar se levantar, muitos se prostram, muitos, ao invés de avançar, recuam e esquecem que o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus a qual eu sirvo, a qual você serve, o Deus a qual ressuscitou no terceiro dia, Ele está na frente, Ele está no comando de tudo. Deus maravilhoso. Muitas vezes o medo, a angústia, o desespero, ele toma conta das nossas vidas, que nós esquecemos que o Senhor Jesus, ele está ali. Em quem você tem depositado a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Como lemos aqui no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós temos que confiar no nosso Deus. Aleluia. Nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus, porque dele vem a minha, ele vem a tua força. Nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, nos momentos de tempestade, não curve a sua cabeça para o inimigo, não curve a sua cabeça para as adversidades, mas curve a sua cabeça diante ao Senhor. Entrega nas mãos dele o que está assolando o seu coração, o que tem te deixado preocupado. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para ouvir a sua petição, a sua oração. Às vezes achamos que Deus nos esqueceu, que Deus não nos ouve mais. Achamos até que Deus não está, virou, nos esqueceu, largou a gente de lado. Muitos se acham tão indignos e pensam assim: poxa, eu não sou merecedor, então é por isso que Deus não está me ouvindo. Deus ouve todos e a tudo. Só que Ele age conforme a vontade dEle, não conforme a minha e a tua vontade. Ele age no tempo dEle, não no meu e no seu tempo. Então somente confie no Senhor. Quanto mais você confia no Senhor, mais Ele faz por você. Como eu já falei aqui diversas vezes, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu achava que tudo ia dar errado, que tudo ia desandar. Quantas vezes eu fui para o hospital, minha mãe ficou internada 3 meses, o médico tinha dado para ela, dizendo para ela que se ela morresse, ela ia ficar cega, ela ia ficar paralítica, que ela estava com um tumor na cabeça. Eu passava a semana inteira lá, e quando eu vinha para casa, eu ficava com medo de retornar e o que estava me aguardando lá. Mas a todo momento, quando eu ia para aquele hospital, eu falava: Senhor, eu sei que Tu estás no comando, eu sei que Tu estás no controle, eu sei que nada foge do Teu controle. Eu vou chegar lá e ela vai estar bem. E toda vez que eu chegava lá, ela estava bem. Às vezes eu estava almoçando, eu escutava aqueles caixão de ferro passar, eu largava meu almoço, largava tudo, não queria nem esperar o elevador chegar. A gente teme, somos carne, somos seres humanos, sentimos. Nós não queremos que o pior aconteça. Mas às vezes é o querer de Deus, não é o nosso querer, mas é o querer de Deus. É a vontade dEle.
E eu via aqueles barulhos, eu saía correndo, eu subia 7 lances de escada, correndo para chegar lá em cima, bufando, e minha mãe sentada na cama comendo. E eu, glória a Deus, Senhor, obrigada, e descia. Eu entreguei nas mãos dele e descansei. E eu obtive minha vitória. Muitas vezes eu chego aqui nessa igreja sentindo dor, uma dor muito forte, já saí daqui muitas vezes carregada, que a dor era tão forte que chegava a desmaiar, mas eu falava, eu vou para a casa do meu pai. Vou ficar fazendo em casa o quê? Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar o nome dele. Quando você se prontifica a sair da sua zona de conforto e fazer o querer, adorar e louvar o nome dele, ele também se levanta do trono ao meu e ao seu favor. Então, tão somente confie no seu Deus, coloque ele na frente, que o resto é consequência. Quando você colocar ele na frente, colocar ele como prioridade na sua vida, aleluia, Jesus, o que vier é só bênção, é só consequência do Senhor. glória a Deus, Pai. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Quero chamar a diaconisa Patrícia para estar louvando. Você não está proibido de glorificar, não está proibido de adorar. Pelo contrário, adore, exalte e glorifique o nome do Senhor. Você já deu a paz do Senhor? Já cumprimentou o seu irmão ao lado que chegou agora? Se não fez, faça isso. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite para a gente louvar o Senhor nessa noite. Culto de louvor e adoração. Agradecido venha ser sempre o nosso Deus. Que possamos diminuir para que Ele venha crescer na nossa vida. Aleluia. Quero convidar você nessa noite a abrir seu coração. Se você entrou aqui com algum problema, quero convidar você a colocar no altar. Adora o Senhor comigo, diga: Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Diga: Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. A igreja diz: estou amando, diga, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Estou sentindo meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Estou sentindo, dói. O meu coração está ferido, mas o meu clamor
clamor nessa noite, Deus. O nosso coração anseia pela Tua presença. O nosso coração te adora, Senhor. O nosso coração reconhece a nossa dependência em Ti. Oh, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, e vem orar. Diga: estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Você que crê que o seu clamor subiu nessa noite, dá uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus com mais um louvor. Quantas vezes Ele fala conosco e nós não queremos ouvir. Mas Ele sempre vai nos garantir que quando Ele fala, Ele cumpre. Porque Ele é fiel. E Ele cumpre o que diz, porque a Sua palavra nos diz que Ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Adora o Senhor junto comigo. Falei tantas vezes com você, só você sabe, mas você não quis. Isso, fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem o que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já te veio toda a dor. Isso, diz. Não te esqueci do que te prometi. Olha o que Ele está falando pra você nessa noite. Escute a voz de Deus, ó. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Eu sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos, pra te fazer vencer. Ele segura nas tuas mãos e te ajuda a prosseguir. Não temas, porque Ele é contigo. Oh, Jesus. Falei tantas vezes com Escute a voz de você, Deus nessa noite. mas você não quis me escutar. É assim. Fui teu abrigo, teu refúgio, Ele é o nosso abrigo. quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olha o que Ele diz. Olhe pra mim, já levei toda a dor. Ele diz: eu não esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó.
pra te fazer vencer. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Ele não muda, Ele é fiel pra cumprir o que te prometeu. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar. Não vai falhar. Ele não muda, Ele é fiel pra cumprir o que te prometeu. Será que depois de abrir o mar, vai tudo que eu já fiz na tua vida vai mais duvidar do meu poder? Ei, filho, eu não desamparo você, eu não te deixo cair. E quando você pensa que vai tropeçar, minha mão está estendida para ir ao teu alcance e ao teu favor. Então não desanime, não olhe para trás, porque Ele é contigo pra te fazer vencer. Ele te faz vencedor nessa noite. E se não entrou naquelas portas que não uma dúvida no seu coração, Ele diz pra você: ei, filho, tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Engrandecido seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a atrair a presença do Espírito Santo para a sua vida hoje. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Ele não rejeita o coração sincero, quebrantado e contrito. Davi orou no seu momento de profunda tristeza, onde ele cometeu pecado, mas ele se quebrantou diante de Deus e Deus ouviu o clamor de Davi. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender, diga, sem nenhuma explicação. Chame por Ele, diga, Espírito, Espírito, chama por Ele que Ele vem, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-nos de novo. Diga, Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e encha-nos de novo. Eu navegarei no oceano, diz, no oceano do Espírito. Navegue nessa noite nas asas do Espírito Santo. E abra seu coração nessa noite para adorar. Hoje é culto de adoração e louvor ao Senhor. Adore Ele de todo o seu coração. Eu adorarei ao Deus. Chama por Ele nessa noite. Que me
você chamar por ele, diz: Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo e vem como em Pentecoste. Nessa noite a presença do Espírito Santo está nos envolvendo com a sua presença. Você que pode sentir a presença dele aí nessa noite. O Espírito Santo está tocando em você, tocando no seu ser. E aquilo que era impossível para você hoje, o Espírito Santo está agindo ao seu favor. Todo vício, toda barreira, toda dificuldade está sendo quebrada nessa noite. Está sendo jogada por terra nessa noite. Oh Senhor, abrimos o nosso coração para colocar as nossas preocupações no teu altar. A tua palavra nos diz que o Senhor não mente, não erra e não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu sinto a tua presença aqui nessa noite. Você que sente a presença de Deus nessa noite, adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Você não é proibido de adorar e de engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A terra se prostra para te adorar, Jesus. A terra se curva para te adorar. A Bíblia nos diz que ainda que o ser humano não adore ao Senhor, as pedras clamarão por nós. Então abra sua boca para adorar a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oh Jesus, que desce como fogo e que vem como em Pentecoste, Senhor. Vem como em Pentecoste e enche-nos, enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, Jesus. Oh Vem como em Pentecoste Tu és o Senhor. e enche-me de novo. Encha-nos de novo, Espírito Santo de Deus. Eu adorarei. Oh Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nunca deixa a dificuldade te parar. Nunca deixa a luta te calar. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, independente de tudo, adore ao Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de ouvir a igreja cantando só esse refrão. Cante ele, cante esse refrão. Espírito, Espírito, Chame ele, mas chame com vontade. que desce como fogo, Obrigada pela tua presença neste lugar. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Senhor, que estaremos encher dia após dia na tua presença. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja. Quero passar a oportunidade para o nosso irmão Mateus. Vem, vai. Amém. Japonesa Daniele, melhor missionária Daniele, com oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus é lindíssimo. Estou muito feliz com Jesus, amados. Aleluia. Jesus é muito bom. Abra, por favor, lá em Marcos, capítulo 16. Vou começar a ler aqui para não perder muito tempo, amém? Marcos, capítulo 16, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande.
E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. E eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Queridos, essas mulheres foram pelo domingo de manhã até o local onde tinham colocado o corpo de Jesus. Só que Jesus já não estava mais ali. E aí olha o que elas escutam. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Aí olha o 7, que coisa interessante. Mas ide, dizei a seus discípulos e a quem? E a Pedro. E a Pedro. Aqui que está a questão. Ele diz: vai e avisa os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não tinha negado a Jesus? Isso aqui é tremendo. Por quê, amados? Deus, ele conhece o oculto, o escondido, o profundo. E Pedro tinha sim negado a Jesus? Tinha. Só que Jesus, como conhece o nosso oculto, profundo e escondido, Jesus também sabia que Pedro já havia se arrependido. E aí ele faz questão de falar: avisa os discípulos e também a Pedro. Porque de repente, se ele falasse avisa só os discípulos, não iam fazer muita questão de Pedro. Mas aí ele faz questão de falar e a Pedro. O arrependimento, amados, faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Então, o arrependimento de Pedro fez toda a diferença no ministério de Pedro. Foi graças ao arrependimento de Pedro que Pedro foi tudo o que ele foi na igreja primitiva e é ainda hoje para as nossas vidas. Graças ao arrependimento. Então não adianta eu e você sabermos muita coisa. Não adianta eu e você galgarmos patamares muito altos. Não adianta nada se dentro do nosso coração não ocorrer o arrependimento quando nós errarmos. O ministério de Pedro só foi o que foi graças ao arrependimento. Jesus sabia disso. Por isso que Jesus falou: avisa aos discípulos e a Pedro. Porque o que ele fez, eu vi. Mas eu também vi o arrependimento dele. Então, queridos, que tudo aquilo, todo passo em falso, toda palavra mal lançada, toda atitude errada que vier da nossa parte, a gente tem esse coração sensível, porque é o Espírito Santo que convence. Sim ou não? É o Espírito Santo que convence de tudo. Então a gente precisa ter esse coração sensível ao Espírito Santo, para quando ele disser: ei, isso aí não está certo, isso aí não está legal, precisa mudar, precisa se arrepender, precisa diferenciar essa atitude aí, precisa se converter. Aleluia. E aí a gente precisa se arrepender. Porque muitos ministérios estão, estagnados, parados, travados, minguados, porque não existe arrependimento. Aleluia. Então, se você entende a chamada de Deus na tua vida, até mesmo, eu não tenho chamada de Deus, eu não tenho ministério, mas você tem uma salvação a zelar. De tudo isso, isso tudo, aliás, só vai fluir se houver arrependimento no teu coração. E a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Sejam abençoados por essa palavra. Eu agradeço a oportunidade de irmãos. Já o Bruno está levantando um clamor.
Deus maravilhoso. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Saúde os irmãos que apareceu em Jesus, amém? Amém. Boa noite para os meus irmãos. Deus abençoe a família, a casa de todos aqueles que aqui representam, amém? Queridos, peço por gentileza, você que pode, ou se põe de pé, ou feche seus olhos, se ligue comigo. Que a nossa oração seja uma oração em conjunto. Ore comigo. Senhor Deus, Pai querido e amado, nessa noite, Senhor, queremos dar graças ao Senhor pela oportunidade. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa família, o Deus da nossa vida. Deus, declaramos e acreditamos que o Senhor morreu na cruz do Calvário para dar a oportunidade à humanidade de se achegar a Ti e herdar em Ti salvação. Declarando tudo isso, Senhor, no mundo físico e espiritual, oramos e entramos em oração com o Senhor. Deus, queremos consagrar a Ti a nossa vida, as nossas particularidades, Senhor, a nossa vida profissional, sentimental e espiritual em Tuas mãos. Eu nunca vi o Senhor falhar aonde o Senhor entrou, ou aonde o Senhor entra. O Senhor é zelador da nossa alma. É o Senhor que tem cuidado de nós. Aleluia. É o Senhor que tem nos guardado para que não venhamos pisar em falso. Como diz a Tua palavra, no Salmo 119, verso 105, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor tem nos dado a condição, Senhor, de não tropeçarmos no caminho. O Senhor tem nos dado condição, por meio da Tua palavra, de não errarmos, Senhor. E se errarmos, a Tua palavra diz que temos um advogado que é fiel e justo. Oh, Senhor da glória, para nos livrar de toda a condenação, de toda a acusação que Satanás vem para tentar contra nós, pelo arrependimento, como aqui foi falado. Então, Senhor, toque em nossos corações nessa noite, para que possamos fazer uma reflexão daquilo que fazemos ou do que temos feito, e alcançar em Ti misericórdia. Por quê? Porque entendendo aonde estamos errando, assim iremos varrer, Senhor, iremos consertar, iremos ajeitar, Senhor, porque nenhum de nós somos aqueles perfeitos, Senhor, santos. Todos nós erramos e falhamos, Senhor. Estamos destituídos da glória de Deus, mas por Jesus Cristo, Senhor, fomos reconciliados. A igreja do Senhor alcançou misericórdia. Nessa manhã estamos de pé, porque as Tuas misericórdias se renovaram, Senhor. Então, Deus querido e Deus amado, a Tua palavra me ensina que só quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado é Teu Espírito Santo. E como chamamos no louvor, Senhor, Espírito Santo, venha sobre esta casa, sobre os nossos corações. Trabalhe em nossa mente e coração, para que entendamos o caminho que temos tomado. Que não sejam caminhos de morte. Se por acaso encontram-se pessoas aqui que têm caminhado por essa porta larga, que têm levado, Senhor, a condenação das vossas almas, que o Senhor venha hoje entrar em cena, como o Senhor teve um encontro com Paulo. Ah, Senhor, e a partir daquele momento a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Entra, Deus, em caminho de pessoas nessa noite. Entra, Deus, vem de encontro a vidas nessa noite, Senhor, para mudar o destino, para mudar a história. Pessoas disseram, não tem jeito. Pessoas disseram, ele, ela, nunca. Mas a última palavra vem do Senhor, Deus. Glória a Deus. Eu declaro isso porque eu era um desses que não tinha jeito. Oh, Narabassúria, Prominassaraio. Eu era um desses que não tinha jeito. Eu era um desses, oh Deus, que contaminava outros. E olha onde eu estou. Isso é, Deus, para declarar que o Senhor é grande. Aleluia. Isso é para declarar que o Senhor veio para os doentes e necessitados. O Senhor é especial.
de recuperar o irrecuperável. Tu és Deus da última palavra. Tu és Deus da última palavra na medicina. Tu és Deus da última palavra no emprego. Tu és Deus da última palavra em todas as situações. Por isso colocamos o Senhor na frente, Deus. Seja o Senhor abrir as portas que necessitam ser abertas. E as portas que têm nos levado à condenação, que o Senhor venha fechar nessa noite, Senhor, porque queremos entrar na glória com o Senhor. Se necessário for, como diz a Tua palavra, é melhor entrar sem um olho, sem uma perna, sem um pé, mas o importante é estar dentro. Então, para que não possamos ser retalhados para entrar na glória, entra conosco no convencimento para arrependimento. E assim possamos, ó Deus, mudar os nossos atos, corrigir o nosso caminho. E como diz a Tua palavra, o pecado nada mais é do que desviar o alvo. Seja o Senhor a corrigir o alvo, seja o Senhor a corrigir o destino, e as nossas vidas possam ser outras, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória. Jovem Samuel vai trazer uma palavra. A irmã Jaqueline prepara um louvor para estar louvando para a oferta. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que abram em Provérbios 7. Vou ler para não tomar tempo. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por frestas, vi entre os simples um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e iam espreitando por todos os campos. E chegou-se para ele e o beijou, com face imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isto saí ao encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e canela. Vem e saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um sactel de dinheiro e voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu, com lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armando contra sua própria vida. Aqui a gente tem três personagens: a mulher prostituta, que vai seduzir o homem, o menino, o marido, que é Jesus, que voltará só no dia marcado, que ela falou o dia marcado, e realmente é o dia marcado, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, e o jovem falto de juízo, que muitas vezes somos nós, e nos deixamos levar pelas lisonjas, pelas palavras bonitas, e muitas vezes estamos desligados, porque as propostas vêm, o pecado vem, nos chama e a gente acaba como ele, indo. E aí muitas vezes, aqui fala que até que a flecha lhe atravesse o fígado, porque o salário do pecado é a morte, e muitas vezes, além da morte espiritual, a gente paga com a nossa vida, com a nossa carne. E também tem a morte eterna, que quando Jesus voltar, em vez da gente ir para o céu,
viver, adorar Ele 24 horas por dia, a gente vai sofrer no inferno, eternamente. E é isso que eu quero deixar para a igreja. A missionária Daniela até falou aqui, aquele que se arrepende, confessa e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Então alcance a misericórdia do Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. As horas já são avançadas. Vamos estar tirando os dízimos e oferta. Você que tem, você que não tem, apresente ao Senhor nessa noite. Quero estar convidando para estar fazendo essa oração o presbítero Gini. Logo após a irmã Nancy vai estar louvando as ofertas. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, te louvo, Senhor, eu te glorifico pelo Deus maravilhoso e provisor que tem sido no meio do teu povo, Senhor. Quero lhe agradecer, ó Pai, porque mesmo não merecendo, tu tens sido fiel, Senhor. Aleluia. Te agradecemos, ó Pai, a cada levantar, porque tu tens nos sustentado, Senhor, com a tua mão poderosa. Enquanto o mundo é assolado por fome, necessidades, tu tens sido fiel no meio do teu arraial. Por mais, Senhor, que muitas das vezes não temos enxergado a tua mão forte, tu tens sido, ó Pai, cada vez mais presente em nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar na tua casa, devolver parte do que tu permite chegar em minhas mãos. Que tu possas, Senhor, receber as ofertas que aqui serão entregadas. Que tu possas também, Senhor, dar sabedoria àqueles a qual terá a responsabilidade de distribuir ou empregar na tua casa. Queremos, Senhor, te agradecer pelas obras que aqui estão sendo feitas. Queremos te agradecer, Senhor, pelo conforto que tu tem nos dado a cada culto, de podermos ter um ventilador, uma boa cadeira, um microfone para falar, para te adorar. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito dentro dessas quatro paredes, Senhor. Também queremos te agradecer, ó Pai, por tu não ter deixado faltar o alimento em nossas mesas. Aleluia. Por tu não ter deixado, Senhor, perder o nosso emprego. Por ter zelado, Senhor, pela nossa carteira de trabalho. Também quero te pedir, Senhor, pelos aqueles que não se encontram trabalhando, que tu possa, Senhor, abrir portas de emprego. Possa ser com eles, Senhor. Te agradeço, ó Pai, a cada dia que eu levanto, porque mesmo não merecendo, não tendo condições físicas nem psicológicas, tu tens, Senhor, sido fiel na minha casa. E acredito, Senhor, que tem da mesma forma sido o Senhor presente na vida de cada um aqui, Senhor. Continua, Pai, fazendo os milagres em nossas vidas, para que o teu nome, Senhor, possa ser engrandecido no meio do seu povo. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Vamos glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Chega sem limites, você tenta escrever o seu próprio script, usando a desculpa que Deus se atrasou. Tenta tomar a caneta das mãos do Senhor. Cegos pela ansiedade não notamos que a linha da história está desalinhando.
E quando percebemos já está tão tarde, e só resta sofrimento, choro e pranto. Mas Deus não te esquece nem por um segundo. Ele ama quando você se arrepende e novamente assume a sua caneta. Escreve uma história que te surpreende. Você tem que entender que Deus não se atrasa e que o plano dele é bem melhor que o seu. Por mais que queira conduzir sua caneta, a frase da vitória está nas mãos de Deus. O controle dele é o mais perfeito. Ele não enxerga como o homem vê. Temos que assumir que somos folha em branco. Ele é que tem o dom de escrever uma história linda de viver. Ele vai escrever, Deus vai escrever, Ele vai escrever uma história linda de viver. Você tem que entender que Deus não se atrasa e que o plano dele é bem melhor que o seu. Por mais que queira conduzir sua caneta, a frase da vitória está nas mãos de Deus. O controle dele é o mais perfeito. Ele não enxerga como o homem vê. Temos que assumir que somos folha em branco. Ele é que tem o dom de escrever uma história linda de viver. Ele vai escrever, Deus vai escrever, Ele vai escrever uma história linda de viver. Ele vai escrever, Deus vai escrever, vai escrever uma história linda de viver. Uma história linda de viver. Deus vai escrever uma linda história na tua vida. Creia, meu irmão. E a senhora agradeça essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Chegou a melhor parte para mim e para a sua vida. Está chamando a obreira Vanessa para estar trazendo a palavra do nosso Deus nessa noite. Quero convidar o pastor Luciano para estar levantando o clamor pela vida dela. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Estenda as mãos para cá, por favor, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua filha com a responsabilidade de estar pregoando tua santa palavra nesta noite. Venha usá-la, Deus, para as nossas vidas de forma poderosa e fale conosco da forma como tu queres. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Jesus é muito lindo, como disse a missionária Daniele. Né?
Deus fala conosco quando a gente está disposto a ouvir. Eu tentei fugir desse convite, já estava escalada. E Deus falou comigo aqui na quarta-feira, usou aquela, né, a profeta aqui, a preletora como vaso do Senhor. E Deus falava comigo, não adianta fugir, porque é você que vai pregar. E eu falei, pastor Luciano, então é do Senhor, então a gente tenta fugir do chamado, mas não corra, querido. Ele tem planos e projetos na nossa vida. Eu gostaria de convidar a amada igreja a abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento, em Esther, no livro de Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 21. No Antigo Testamento, no livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 21. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei. Repita comigo, a porta do rei. Dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bequitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. E ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Podeis se assentar. Querido, essa passagem eu coloquei como título, inspirada pelo Deus Altíssimo: não recue. Mais uma vez, eu vou repetir: não recue. Deus vai te recompensar. Há recompensas nessa noite, querido. Eu creio que em nome de Jesus, reconhecimentos virão sobre a sua vida. Retribuições virão sobre a sua vida. E aquele que pode te recompensar está presente aqui nesta noite. Querido, eu tinha trago essa palavra já há um tempo. E na realidade a gente dá um enfoque quando ouve falar sobre a história de Esther, sobre Esther, que é a protagonista do livro, uma das mulheres mais importantes de toda a história da Bíblia. Mas Deus colocou no meu coração hoje de dar um enfoque sobre a história de um dos principais da história também, Mardoqueu, que apesar de não ser protagonista, não é menos importante do que Esther. E eles viviam, que cenário a gente está vivendo agora, irmã Vanessa? Eles, Mardoqueu e Esther, eles viviam num palácio, numa cidade real chamada Suzã. E Suzã havia sido um importante centro político, religioso, né, econômico durante vários anos, na realidade durante vários séculos. Na época de Esther e na época de Mardoqueu, essa cidade, Suzã, era uma das grandes capitais de um vasto império, de um grande lugar, né? E esse cenário aqui todo vai acontecer, querido, durante o reinado de um rei, chamado de rei Assuero, conhecido também como Xerxes, como diz a palavra. E esse rei, ele conseguiu governar a Pérsia durante cerca de 20 anos, cerca de aproximadamente 500 anos antes da vinda de Jesus. Tá? Então esse cenário vai acontecer nesse contexto. E nesse contexto também, o povo de Israel se encontrava em exílio, refugiado, né? Porque Jerusalém havia sido destruída e eles tinham ido para a Pérsia e estavam vivendo ali. Alguns relatos dizem que na realidade o povo de Israel não estava ali obrigado, na realidade, né? Tem obrigação de ficar, mas muitos se acomodaram com a situação e por causa do exílio tinha ficado ali. Só que Deus falava comigo quando eu vi essa palavra, estavam exilados, eles estavam no exílio. Se a gente for procurar no dicionário, essa palavra exílio, que significa expatriação. Eles estavam fora da sua área, da sua terra, da sua fronteira, da sua área geográfica, querido. E a palavra diz que eles estavam sob domínio persa. Mas apesar, querido, do povo de Israel está sob o domínio de um povo pagão. Aos olhos do homem, eles estavam sob o domínio do homem, mas o controle estava sobre a mão de Deus. O controle estava sob a mão de Deus. O povo de Israel, apesar de ter sido expulso da sua terra, apesar de ter ido para uma terra estranha,
de servir a outros costumes, a outras pessoas, a outras línguas. O domínio estava sobre a mão de Deus. E se a gente vê com os olhos humanos, a gente vai achar, nossa, eles obedeciam a um rei. Tudo que o rei falava, eles tinham que fazer. Eles estavam sob o domínio do rei. Mas quem tinha controle do povo era Deus. Porque assim como diz a palavra do Senhor lá em Êxodo, Deus vem e fala para Moisés: vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, meu. Esse meu, querido, é uma palavra que no português, até um pronome, é um pronome que traduz para a gente algo relacionado à posse. Meu povo, meu. Querido, podem estar olhando para você nessa noite, está falando assim, ó, tá comendo porque eu sustento. Tá vestindo porque a roupa que tá vestindo quem deu fui eu. Tá trabalhando porque o currículo quem colocou fui eu. Tá tendo dinheiro porque quem sustenta sou eu. Tá tendo família, tá morando porque quem paga o aluguel sou eu. Querido, podem achar que estão te dominando, mas você está na mão do Senhor. Você é povo dele, nação eleita, povo escolhido, povo amado. E querido, Deus, ele não tem o poder dele, querido. O poder dele não se limita a território. Não estavam em Jerusalém, mas o controle estava na mão de Deus. Não estavam na sua terra, haviam sido expulsos, exilados, mas o controle estava na mão de Deus. Eu estou numa terra estranha, irmã Vanessa, que eu não queria pisar. Eu estou num trabalho que eu não queria ir. Eu tenho que sentar na mesa do lado de quem eu não queria sentar. Mas o controle e o domínio está sob a mão de Deus. Aleluia! Eu não sei qual foi, querida, a desapropriação, a expatriação que aconteceu na tua vida nessa noite. O que foi retirado de você, que está te causando incômodo, dor. Porque queremos sair da nossa terra e lidar com um povo estranho, com outras línguas, que não cultuam ao Deus de Israel, causam na gente incômodo. E sair de alguns determinados lugares para ir para outro, dói na gente, dói. É desconfortável, a gente chora, a gente reclama. Mas o Senhor está falando contigo nessa noite. Você está lá, querido, mas o controle está sob as minhas mãos. Você é povo eleito, nação escolhida. Estão achando que estão te dominando, mas o controle está na minha mão. O rei determinou, vai matar. Ramon falou, vai destruir judeus, vai matar o povo, mas quem deu a última palavra foi ele. Aleluia! E eu coloco como primeiro ponto, como primeira verdade aqui, confie. Isso é uma ordem, igreja, confie. Nada foge do controle de Deus. Querido, nada fica oculto aos olhos de Deus. A gente não pode fugir da sua presença. Lá em Salmos 139, que traz a onipotência e a onipresença do Senhor, os atributos que é dado só a Ele. A palavra diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama no Seol, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aonde você for, querido, a mão do Senhor está sobre você. Aleluia! Não tem como fugir da presença do Espírito Santo. Nem tem como fugir da visão de Deus. O campo de visão de Deus, querido, ele não é limitado em região territorial. Estava na Pérsia, mas estava sob o meu controle. Está no emprego, está sob o meu controle. Está sentado naquela cadeira, está sob o meu controle. Está dirigindo aquele carro, está sob o meu controle. Está no hospital, está no leito, está sob o meu controle. Aleluia! Está achando que está te dominando? Eu estou sob o controle dele. Eu estou sob o controle dele porque eu sou povo escolhido. E quem diz isso é a palavra, não sou eu. Querido, como o Senhor falou no meu coração sobre isso? Como o Senhor falou no meu coração, querido, às vezes a gente se acha tão pequenininho, tão insignificante.
Mas essa palavra aqui hoje não eu não quero ressaltar a história de Esther. E essa história me deixa muito feliz, querido, mas eu vou te dizer, não me deixa surpresa. Porque uma judia, pobre, órfã, numa terra estranha, se tornar rainha de um povo pagão, me deixa feliz, mas não me deixa surpresa, porque quem colocou ela foi Deus. E o meu Deus é desde coisas extraordinárias. Deus tem capacidade para esse tipo de coisa. Eu estou naquele emprego, eu não sou vista, mas Ele tem capacidade de te exaltar, de te dar dupla honra. E assim foi com Esther, e assim pode ser com você. Basta crer e obedecer, e se arrepender. Então, primeira verdade nessa noite, confie, nada foge do controle de Deus, nada. Nos versículos que nós acabamos de ler aqui, vai contar, querido, de uma conspiração. Onde que Mardoqueu estava? Mardoqueu também era, era, na verdade, primo de Esther, e ele criou Esther. Na verdade, como se fosse uma adoção, porque ela perdeu os pais. Era o parente mais velho que ela tinha. E ele ficava na porta do rei. Ele não saía da porta do rei. Ele ficava lá, e chegou aos ouvidos dele uma conspiração, que iam colocar a mão, que iam matar o rei. E ele, querido, ele tem uma atitude que me traz como lição nessa noite. Ele ouviu e ele foi contar para quem? Para Esther, porque era quem podia fazer alguma coisa, não é verdade? E às vezes a gente ouve coisas, querido, e ele não contou para o soldado, ele não contou para o eunuco, ele não contou para o outro judeu, ele não, eu vou contar para minha prima que está lá dentro, porque ela pode vir a salvar o rei. Então, querido, Deus vai permitir que a gente entre em determinadas situações, mas a gente tem que estar alerta, com o ouvido alerta, com o olho alerta, com a fala alerta, porque Deus vai nos usar para nos posicionar naquela situação, para a gente agir em favor do reino. Então Deus vai falar nessa noite, querido, Deus colocou Mardoqueu naquela situação para ele agir a favor do reino. Tudo que você fizer, querido, seja a favor do reino. Se não for para falar, para edificar o reino, fique quieto. Guarde para você. Se a minha visão está olhando que não vai edificar o reino, para de olhar. Finge que não viu, sai. Porque eu tenho que usar os meus sentidos para edificar o reino. Se o que eu estou ouvindo está chegando aos meus ouvidos e não está trazendo edificação para o reino, para de ouvir. Não quero saber. Não é para edificar. Se você está falando coisa que não é para edificar o reino, cala-se. Cala-te. Porque o que a gente tem que usar é em favor do reino. É em favor do reino. Ele usou aquela informação que chegou ao ouvido dele e ele usou a favor do rei. Isso foi tão importante, querido. Sabe por quê? Porque foi registrado. Coisa de gente comum é ouvir e esquecer. Eu faço por você, eu confidencializo a você a minha vida, eu te faço favor, amanhã você passa e não olha mais para mim. Mas no reino é diferente. Porque não registrar coisas é coisa de gente comum. Agora o rei, ele registra, ele anota. Então Mardoqueu fez aquela ação boa para o rei. Para muitos falou, o que adiantou? Ele não te amou? O que está adiantando ir para a igreja? O que está adiantando orar? O que está adiantando jejuar? O que está adiantando ir para a campanha e não faltar? Não está tendo honra, está fazendo à toa. Mas no final do versículo fala, e isso foi escrito no livro das memórias do rei. Porque no reino as coisas são registradas. No reino as coisas são anotadas. No reino não se esquece do que você faz. Quem esquece sou eu, quem esquece é você. Vai chegar amanhã, você talvez nem lembre mais do meu nome, do que eu falei aqui. Mas no reino está escrito. Porque se esquecer é coisa de gente comum, mas o reino se esquece. Glória a Deus. E o que eu faço, o que você faz, é registrado, é redigido. Na data tal, do ano tal, a palavra tal, ela fez isso, ele fez aquilo, ele se esforçou, porque no reino tem registro. Então se posicione, querido, porque o que eu faço, o que você faz, está sendo anotado. Aleluia. E se você está numa posição cômoda hoje, eu acredito que todos os meus irmãos aqui nessa noite ficaram felizes em ouvir isso.
porque estamos aqui com o coração aberto para ouvir a palavra e louvar o nome dele. Isso me traz felicidade, porque quando a gente entra por aquela porta, a gente não vem obrigado para cumprir mais um culto, para cobrir mais uma tradição, porque eu não tinha o que fazer em casa, mas eu venho para adorar o nome dele. E ele tem visto a satisfação do meu coração, mesmo deixando um monte de problemas para debaixo do tapete, porque eu não vivo mar de rosas. Eu vivo vários problemas, porque eu sou pessoa comum, eu sou do mundo, eu sou ser humano, eu sofro, eu choro, eu grito, eu faço tudo, querido. Mas eu deixo para lá e venho buscar o reino, porque eu sei que nada que eu faço aqui vai ser em vão. Está sendo registrado. Aleluia? Então eu trago como segunda verdade: esteja vigilante na porta de quem? Na porta do quê? Do rei. Ele era judeu, estava na porta do rei. Ele era pobre, estava na porta do rei. Ele era desfavorecido, estava na porta do rei. Ele era de um povo estranho, mas ele estava na porta do rei. Eu estou desempregado na porta do rei. Eu estou com dinheiro na porta do rei. Eu tenho faculdade, estou na porta do rei. Eu não sei falar direito, eu estou na porta do rei. Aleluia. Eu estou com saúde, estou na porta dele. Eu estou doente, eu estou na porta dele. Não importa a situação, eu estou na porta do rei. Se posicione, querido. Independente da situação, está chorando, está doendo, esteja na porta do rei. Para falar da minha vida, querido, na quarta-feira eu entrei por essas portas muito triste. A minha alma chorava. Mas como eu fui revigorada durante aquele culto, querido. E Deus, ele foi tão tremendo que ele falou comigo no amplo e no pessoal. Ele te vê. Ele te vê. Ele está te vendo. Porque doente, chorando, triste, eu não saí da porta do rei. Não saia, querido. Não saia. Tem recompensa para a sua vida nessa noite. Não recue. Não recue, porque a palavra, Mateus 6, verso 6 diz: mas ore, não faça como os hipócritas, mas ore, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Deus que vê no oculto, aquele que está no oculto te recompensará. Aleluia. Foi Jesus, querido, que falou, foi Jesus, ele vai te recompensar. Continue vigilante na porta do rei. Tem recompensa para você nessa noite. Faça tudo a favor do reino. Mas como nada, querido, é fácil na nossa vida, não é verdade? No desenrolar da história, existe uma, que eu costumo dizer, uma personificação do mal. Um homem chamado Ramã. Ele é exaltado a segundo, acima do rei. Na verdade, abaixo do rei tinha Ramã, como vice-regente. Um dos mais altos do reino. E, obviamente, Ramã era um homem vaidoso, né? Era uma malequita, né? Que desde lá da história, né? Se a gente ler aqui o Antigo Testamento, a gente vai ver que é um povo, na verdade, adversário do povo de Israel, adversário do povo de Deus, né? Que Deus já havia mandado matar e, na verdade, Saul não cumpriu, mas deixamos essa história para um outro dia. E ele era vaidoso e passava e queria ser honrado por aquilo. Ele era um homem de alta patente, digamos assim. E Mardoqueu não se inclinava para ele, não. Eu imagino os outros judeus falando: Mardoqueu, vai dar ruim para você. É um gestinho só, Mardoqueu. Para, faz. Mardoqueu, não. Mardoqueu vai dar ruim. Ele está vendo, o homem está vendo, mas não. E Mardoqueu permanecia firme. Firme. Sabe por quê, querido? Porque quem crê e quem, na verdade, louva e exalta o nome do nosso Deus não se inclina para homem, não se inclina à idolatria, não se inclina à fofoca, não se inclina a ninguém, se inclina ao Deus de Israel. Não estou ensinando ninguém a ser desrespeitoso com ninguém, mas ele não se inclinou a esse homem, ele resistiu, ele, por que eu vou me inclinar a homem se eu sirvo um Deus que é maior? E Deus falava na palavra dele comigo no meu coração, querido. Seja a resistência, mesmo diante das astutas ciladas do adversário. Sabe por quê, querido? Pequenos gestos trazem grandes significados no mundo espiritual. Às vezes você está assim, é tão pequenininho, ele nem vai ver. Mas está dando um likezinho no Facebook, no Instagram, a coisa que não deveria. Está se baixando a coisa que não deveria. Está deixando entrar pela televisão coisa que não deveria. Porque pequenos gestos têm significado. E traz consequências. Ele não, eu sou diferente. Eu vou me posicionar, eu não me inclino.
Tá dizendo que A e B é normal? Não, não é. A e B não é normal, porque não vai dar C não. Eu não me inclino. Tá fazendo fofoca lá, eu não vou entrar porque eu não me inclino. Eu tô no Facebook, eu sou crente. Eu tô em casa, eu também sou crente. Eu tô no meu trabalho, crente eu sou. Eu tô na sala de aula, crente também sou. Eu tô na faculdade, eu também sou. Porque eu sou Mardoqueu, eu sou servo do Deus Altíssimo aonde eu estiver. E não é porque passou o mais bonitinho do meu lado que a minha posição de cristão, que a minha fé eu vou deixar de lado para agradar um e outro, não. Está escrito na palavra dele, querido, em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir quem, gente? Ao diabo. E ele o quê? Fugirá de vós. Mas primeiro vem uma ordenança. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitou? Resistir é de resistência. Como é que tem sido a sua resistência? Tu tem resistido para ele fugir de você? Ou você tem aberto cada vez mais a guarda para ele entrar? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Naquele ali não, naquele não chega nem perto, porque a palavra está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Missionária Daniela, eu quase passei por uma situação parecida com o que ela me contou aqui na sexta-feira. Me apareceu também um homem totalmente, na porta da escola. Eu estava saindo e ele falou: eles são seus alunos? Ah, o que eles estão falando lá. Tu via que estava totalmente já a efeito de entorpecente, ou outra coisa. Meu Uber chegou, eu entrei. Eu falei: Senhor, ele está de olho. Ele está de olho, querido. Mas resistir a ele, seja a resistência, e ele vai fugir de você. Querido, quando eu falo em resistência, não estou falando para você pegar o teu primeiro pedaço de madeira em casa, o teu primeiro pedaço de ferro e sair batendo em todo mundo, não. Resistência é resistir na oração. Resistência é permanecer firme igual Mardoqueu fez. Ele tinha medo, tinha temor, a vida dele estava em risco, estava, mas ele se manteve na posição. Isso é resistência. É servir a Deus mesmo diante de um mundo onde a moral e a ética estão às avessas. É resistir ao diabo, é manter a tua fé e professar a tua fé no lugar que você for. Mesmo onde está tudo parecendo, onde o errado agora é o certo e o certo é o errado. Isso é resistência. Resistência é você ter a televisão falando que tudo é normal, mas dentro do teu coração você sabe, não é normal. E você não praticar atos, e nem aprovar se você sabe que aquilo não é certo. Isso é ser resistente. Não precisa ficar batendo boca com ninguém, mas mantenha a sua posição. Sabe por quê? No final tem recompensa. Aleluia! Mardoqueu não se inclinou, mas no final quem foi recompensado foi Mardoqueu, não foi Ramã. Tá entendendo? Que grandes situações aqui na frente vão trazer grandes consequências lá na frente. Uma ação tua hoje, querido, pode mudar toda uma história. Uma pequena ação hoje pode mudar o rumo de toda uma história lá na frente. Guarde isso no seu coração hoje. Pequenos gestos trazem grandes significados. Às vezes a gente perde a bênção por palavras que saem da nossa boca. Por pequenas aberturas que a gente dá. E ele, ao invés de fugir, ele fica ali. Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. E Ramã foi exaltado. E querido, Ramã ficou, quando viu que Mardoqueu não se dobrava a ele, olha, entrou um furor no coração dele. Imagina ele pensando: quem é esse pequeno aí que está achando que está podendo me afrontar? Já sei o que eu vou fazer. Vou contar para o rei. Sabe por que ele foi contar para o rei? Porque até para tocar em você ele precisa pedir permissão. Ele foi pedir: rei, tem um que não está se prostrando, tem um povo esquisito no nosso meio, um povo que não professa o mesmo costume, um povo meio, sabe, manda eles embora, vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo. Ele aceitou. Os judeus foram ameaçados de morte, de extermínio. E para, querido, adiantar um pouco a história, porque a história é um pouco longa, o rei aceita toda essa conspiração que veio contra o povo de Israel, chega aos ouvidos de Esther. E Mardoqueu chega a Esther e fala: você precisa fazer alguma coisa. Fala com o rei, você está aí dentro.
Você tem que falar, mas Esther fala, querido, Mardoqueu, há 30 dias ele não me chama. Deus fala, será que não foi para isso porque ele te levantou ao cargo de rainha? Mas deixa, se não for por você, por outro lugar, virá também a salvação. Esther falou, não, calma, vamos jejuar e orar, porque a nossa resistência é na oração. A nossa resistência é no jejum. A nossa resistência é no clamor. A nossa resistência é na boca do pó. A nossa resistência é subir, é andar cansado e vir para o culto. A nossa resistência é quando tudo diz que está errado, que vai dar errado e as evidências mostram. É quando o meu olho vê vários ossos secos e o meu Deus fala na minha mente, é o exército. Onde o mundo diz, daí não vai sair ninguém. Olha o osso ali, já está seco, acabou. Tudo separado. E meu Deus, epa, vai levantar um exército. Desse osso que tu está vendo seco, eu vou levantar um exército. Desses ossos secos, eu vou levantar um exército. Porque ele tem capacidade para isso. E o intento da história continua, querido. E eu te pergunto, é fácil conspirar contra a vida de um crente? É fácil matar um crente? Ele crente que ia conseguir. Eu agora sou a favor do rei, estou do lado do rei, vou conseguir matar Mardoqueu e o judeu também. Sabe por quê, querido? Sabe o que Deus falava no meu coração? Sabe por que ele foi contra Israel? Não só contra Mardoqueu? Porque quando o inimigo vem contra a sua vida, ele precisa te desestabilizar, te tirar o teu equilíbrio. Então, se mexer só contigo, talvez você ia ficar aí, só comigo. Mas ele vai contra a tua família, ele vai começar a mexer nos teus, para doer em você. Eu vou começar a mexer no teu marido, eu vou mexer no teu filho, eu vou começar a mexer aqui por volta, ó, porque eu quero você fora do humor. Porque aí sim vira distração. Então eu não vou mexer só com Mardoqueu, eu não vou fazer só uma forca para ele, mas eu vou armar também para matar o povo dele. Porque quando eu faço, eu me incomodo. Aí agora eu quero ver ele exaltar e não se inclinar a mim, porque o povo dele está ameaçado. E assim é diferente comigo e contigo? Quando ele se levanta, é só contra a gente? Ou contra a nossa família e começa a usar quem está dentro da nossa casa para perturbar a gente? Não é verdade? As notícias começam a chegar e tu, meu Deus! E agora? Porque se fosse comigo eu aguentaria. Mas quando mexe no meu marido eu não aguento. Tocou meu filho, meu Deus! Tocou na minha mãe, o que eu vou fazer? E tu começa a ficar, sabe o que? Perdido, igual segue em tiroteio. E ele vai me fazer com isso, querido. Ele não quis só Mardoqueu, mas ele quis pegar todo o povo para distrair. E isso é distração. É obra do inimigo. Só que a palavra diz em Zacarias, capítulo 2, verso 8, na parte B do versículo: porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Há daquele que colocar a mão em você. Deixa conspirar. Deixa fazer motim. Deixa falar que vai fazer e vai acontecer contra a tua vida. Sabe por quê, querido? O domínio está parecendo que está na mão dele. Mas no início da pregação eu falei, o domínio está sobre o Deus de Israel. É a mão dele. Deixa falar. Deixa para o rei, mas ele tem influência. E agora como é que vai ser? Deixa. Quem é Ramã para matar Mardoqueu? Quem é Ramã diante do povo de Israel? A nação eleita, o povo escolhido. Quem é Ramã? Deixa. E a história continuou. E eles continuaram orando. E Esther, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem uma grande ideia. Epa, vou marcar um banquete. E fala para o rei. E o rei nesse banquete fala o que tu queres. Até metade do reino eu te dou. Fala qual é a tua petição, teu requerimento. Fala para mim. E ela, eu quero amanhã de novo marcar um novo banquete. E eu quero Ramã agora também presente. Ah, Ramã quando soube, ficou todo envaidecido. Foi para casa todo feliz. Olha, eu sou o segundo mais importante do reino. Até a rainha tem me convidado para banquete. Não convida mais ninguém, mas ela quer que eu esteja presente. Querido, mas a fúria dele contra Mardoqueu era tão grande que na passagem ele diz assim, não precisa abrir comigo, ó. Tudo está dando certo na minha vida. Porém, tudo isso não me... Olha as palavras de Ramã.
Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Está dando tudo certo, mas o teu vir para a casa do Senhor tem incomodado muita gente. Está com a vida toda estabilizada, mas você deixou a tua casa e veio para a porta do rei, tem incomodado. Tem incomodado, querido, mas eu falo para você nessa noite. O rei perguntou para Esther, o que você quer? O rei está perguntando para você nessa noite. Qual é o teu requerimento? Fala a tua petição, que eu te dou até a metade do reino, se você quiser. Deus maravilhoso. Ele está aqui. Ele pediu para Esther, o que você quer? O rei perguntou para Neemias também, o que tu queres, Neemias? O que está acontecendo? Por que está com o semblante tão caído? Você não é assim. Neemias aproveitou a oportunidade e disse, aproveite as oportunidades que estão aparecendo para você. Você está aqui na casa do rei. Ele pode te dar. Eu já sei, eu vou me preparar, amanhã eu vou fazer um texto, eu vou chegar na frente do meu patrão e vou contar tudo o que está acontecendo, porque aí ele vai me emprestar o dinheiro, aí tudo vai começar a dar certo, aí vai acontecer. Querido, você está na casa do rei, tem um banquete preparado para você, e ele te pergunta nessa noite, o que você quer? És poderoso. Qual é a tua petição? O que você está querendo, Esther? O que você está querendo hoje? E a história continua. Vamos lá, vamos virar aqui a folha. Né? E a história continua. E ele conta essa história para a esposa dele, Ramã. Olha, eu sou importante, só que tem alguma coisa me incomodando. Aquele homem Mardoqueu. A esposa dá um conselho para ele, né? Um empurrãozinho. Faz uma forca. Quem é ele para mexer com você? Faz uma forca. E não faz pequenininha, não faz grande. Porque a gente mata ele de vez, porque envergonha ele perante público. Quem é ele para usar contra você? E ele constrói, querido, uma forca de cerca de 50 metros de altura. Era para matar, era para envergonhar. Só que, querido, Deus falava ao meu coração, deixa conspirar. Deixa um ou dois conspirar contra a tua vida, porque enquanto eles conspiram, tem um exército ao seu favor. Enquanto Mardoqueu enquanto Ramã construía a forca, Deus tirou o sono do rei. O rei foi tentar dormir, insônia, não conseguiu dormir. Assim como ele fez lá com José, José estava esquecido na prisão, Deus rapidinho deu um sonho para o rei, para Faraó. Eu preciso de alguém, eu preciso tirar ele de lá. Deus vai começar a encomendar pessoas nessa noite. Livros vão começar a ser abertos. Porque o que você faz não fica oculto aos olhos dele. E ele foge do sonho, o rei tem sono e pede, traga os livros das minhas memórias, eu preciso ler. E ele lê, o que ele lê, gente? Os olhos dele vão diretamente na página do dia em que ele foi livre das mãos dos dois eunucos, que ele iria morrer. E isso foi por conta de Mardoqueu. A história diz, querido, que passaram 5 anos. Repita comigo, 5 anos. 5 anos. É 5 dias? Não. É 5 meses? Não. É 5 semanas? Não. 5 anos. Imagine, todo dia Mardoqueu na porta do rei, ela falou que ia, salvou ele, olha o que ele te deu aí como lembrança. Ele nem te olha, ele nem sabe quem você é, está indo para a igreja, continua tudo piorando. Não está adiantando nada. Querido, como serva do Senhor, eu digo nessa noite que o 5º ano, como chegou na vida de Mardoqueu, ele vai chegar na tua vida. Porque eu não tenho memória, eu sou falha, eu esqueço. Até o que eu comi ontem. Mas ele nem cochila, quanto mais esquecer. Ele não vai se esquecer de você. E ele lê, e ele pergunta, e nisso, gente, eu acredito que Ramã com a forca pronta. Ele levantou cedo, Ramã levantou cedo e foi para o palácio. Sabe por que acontece em palácio? Quando entra uma pessoa terceira, ela entra no palácio e a entrada dela significa para o rei que ela quer ter a oportunidade da palavra. Só que quando o rei chama, quem tem que falar é o rei. Ramã se arrumou cedo, astuto. É hoje que eu vou acabar com ele. Mardoqueu não escapa da minha mão, eu vou cedo. Se arrumou, foi para o palácio. A palavra diz que o rei olha pela janela e vê quem no pátio? Ele pergunta para um soldado, quem é aquele que está lá? O soldado fala, é Ramã, manda ele entrar. Manda ele entrar, querido. O Ramã estava preparado para falar.
Mas quem chamou foi o rei. Então quem vai ter que falar agora? O rei ou o Ramã? O rei. Podem falar com você, estão preparando para fazer uma conspiração escrita. Mas na hora que chegar para falar, querido, quem vai falar é Deus por você. Não vão conseguir abrir a boca. Glória a Deus. Não vão conseguir abrir a boca. Ramã se arrumou, se ataviou todinho. É hoje que eu conto pro rei quem é esse tal de Mardoqueu. Já vou falar que a forca está pronta. Mas o rei olha para ele e fala, manda ele vir, quem vai falar sou eu. O que tu fez? O que tem feito? O que foi feito para esse homem? O rei pergunta para os soldados, o que foi feito para esse homem? Que honra foi dada a ele por ele ter feito o que ele fez? Nada foi feito. E ele pergunta para Ramã, o que eu devo fazer a um homem cuja honra o rei se agrada? E Ramã, vaidoso, achando que era ele, fala, bota a veste real nele. Pega o cavalo que você monta, dá para ele também. Bota a coroa na cabeça dele. Pega um dos maiores príncipes do reinado e manda apregoar. Vai apregoando ele pelas ruas. Ramã achando que era ele. Ele, tá bom. Faça isso você com o Mardoqueu. E teve pela mão de Ramã, querido, seu inimigo não vai morrer antes de ver a tua honra. Aleluia. Aquilo que está atribulando a sua vida não vai partir dessa terra enquanto não ver Deus te honrar. E foi pela mão de Ramã que a veste real foi colocada sobre Mardoqueu, que a coroa foi colocada sobre Mardoqueu, que o cavalo ele foi arrastando, imagino ele, né? Arrastando lá Mardoqueu pela cidade, falando, esse é o homem a quem o rei se agrada. Mas uma coisa que fica no meu coração, querido, que depois de todo esse episódio, Mardoqueu ele volta à porta do rei. Sabe por quê? Quem está aqui em cima, quem está embaixo, quem faz a obra do Senhor não pode se envandecer. Porque se o espírito dele sair de mim, eu não sou ninguém. Então quando a coroa sair, quando as vestes sair, quando você desmontar do cavalo e descer, volte para a porta do rei, porque você é comum. A coroa é dele. As vestes é do rei, não é sua. É emprestado. Eu tenho muito temor a subir aqui em cima, querido, porque eu sei que aqui é dele. A palavra é dele. Então quando descer a coroa é do rei. As vestes é do rei. O cavalo é do rei. O príncipe é do rei. Então quando a minha honra chegar, eu vou lembrar que ele me deu honra. Mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao rei. Que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então eu termino, querido, até porque as horas estão passando aqui. Depois da recompensa, volte à casa do rei. Quando Deus e a história se desenvolve, querido, para abreviar bastante aqui, Ramã, ele acaba sendo enforcado, né? Tem um episódio aqui grande também, ele acaba sendo enforcado pela própria forca que ele construiu contra Mardoqueu. E isso com o mandato do rei. Ele acaba morrendo pela própria, ele construiu, Deus permitiu. E eu fico imaginando, querido, como falha, como humana, o céu vendo os homens, o inferno se mobilizar para destruir a tua vida. E Deus falando assim, continua, vai, deixa fazer, deixa falar, constrói mais, bota mais fundo. 30 metros é pouco, bota 35, bota 40, bota para 45, aumenta para 50. Deixa fazer. Mas, querido, tem um exército, como eu falei aqui no início. Tem um exército. Ele não vai deixar você envergonhado nessa situação. Ele não vai deixar. E o que me trouxe aqui nessa noite para falar com você foi que tudo que a gente faz, tudo que a gente faz está registrado. E o Senhor se lembra de cada ação, de cada palavra, de cada louvor, de cada choro, de cada clamor, de cada petição, de cada jejum. E Ele tem memória. Ele vai trazer a memória nessa noite. Tudo aquilo que você tem feito. E pode o inferno tentar se levantar, mas o domínio está sob as mãos de Deus. Grave isso no seu coração nessa noite. Não recue. Deus vai te
recompensado. Há recompensas para você nessa noite. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebeu aí? Aleluia. Aleluia. Tá tudo ruim? Glória. Aos seus olhos está parecendo que tudo deu errado? Não saia da porta do rei. Tá dando certo? Continue na porta do rei. Porque lá você vai ter vitória e lá você vai ter suas bênçãos. O rei, ele está te olhando, ele está te observando a todo o momento. Está chamando a irmã Nancy para estar entoando o louvor, a qual a irmã pediu para entoar. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Amém. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé macia enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências brindam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, 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 oh. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois
Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar hoje aqui dirigindo esse culto. E está passando para as mãos do pastor Luciano. O pastor Luciano está pedindo para eu louvar. Aleluia. Deus, Ele te viu. Aleluia! Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Na porta do rei. Ele te viu. Lindo! E Ele tem te visto. Tu és poderoso. Passou, te desanimou, as pedradas, as feridas, tribulações da vida, tanta dor, se feriu, se machucou, quase parou, mas existe alguém que ama além e até aqui te sustentou. Te disseram não, lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão. Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim, em você te escolheu, separou, derramou uma unção que despedaça todo jugo e dor. Deus te viu, te honrou, disse sim, e em você acreditou, te escolheu, separou, quando todos te disseram não, com suas fortes mãos te levantou. Não saia na porta do rei porque ele está te vendo. Permaneça firme. Lembra quantas vezes te disseram não. Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão. Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim, e em você acreditou, te escolheu, separou, derramou uma unção que despedaça todo jugo e dor. Deus te viu, te honrou, disse sim, e em você acreditou, te escolheu, separou, quando todos te disseram não, com suas fortes mãos te levantou. Quando todos te disseram não, com suas fortes mãos te levantou. Deus, Ele tem te visto. Deus, Ele tem visto. E tem trago a memória dEle tudo aquilo que você tem feito para Ele. Aleluia. Pastor Carlos Eduardo, Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. eu agradeço a minha oportunidade nessa noite de estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos que a paz do Senhor Jesus. Amém. Acima da igreja que se coloque de pé, vamos estar orando.
pelo caderno de oração, onde algumas vidas se encontram com os nomes aqui, foram evangelizadas hoje ou durante os cultos passados. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar cada vida que se encontra, meu Deus, com o seu nome escrita neste livro. Deus amado, que o Senhor vá ao encontro de cada uma delas. Deus amado, atendendo às suas necessidades. Não sei por que tem passado, mas o Senhor conhece cada uma delas. Eu te peço, Pai, dá o escape, dá o livramento. Se precisa de cura, entra com cura, Senhor. Libertação. Haja, meu Deus, poderosamente nestas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E que a semente que foi plantada no seu coração, que ela possa brotar, que estas pessoas venham se lembrar que existe um Deus que não desiste delas e que existe uma casa espiritual onde as portas estão sempre abertas, onde aqui elas podem receber uma palavra de ajuda, de conforto e pessoas, meu Deus, capacitadas para lutarem junto com elas. Ó Deus, toma estas vidas nestas mãos, toma cada família aqui representada. É o que nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Luciano. Glória a Deus. Amados, quarto nós temos culto de libertação às 19h30. Próximo domingo não haverá escola dominical. Estaremos aqui às 17 horas. Nos ajude, conto com a presença de vocês. 17, 5 horas da tarde estaremos aqui, tá? Não vamos realizar a escola dominical, que vamos fazer um evangelismo aqui na Redondeza, ou seja, aqui no miolinho do conjunto, ok? Então 5 horas da tarde, venha para nos dar um apoio e orar também que não esteja aquele sol escaldante, né? Que 5 horas da tarde, se tiver sol, ainda está pegando firme. Mas mesmo assim, nós vamos evangelizar, vamos aqui nas ruas distribuir alguns panfletos, convidar as pessoas para estarem cultuando conosco, ok? E dia 8, 9 e 10 de julho, tá? Serão os cultos de aniversário da nossa igreja. E sábado também, dia 11, nós teremos o primeiro culto de varões, tá? Primeiro culto de varões. É para todos participarem, convidem pessoas para estarem conosco. Será bênção em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, por favor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos que aguardam a volta do nosso Senhor Jesus, desde agora para sempre. Amém. Neste lugar, Deus